esse papo sobre maternidade, porque estamos recebendo aqui no estúdio um especialista em reprodução humana, Dr. Guilherme Carvalho, que vai tirar aqui as nossas dúvidas. Ele usa as redes sociais para falar sobre um conceito de gestação de 12 meses e vai explicar para a gente um pouquinho do que se trata. Ele já está aqui com a gente. Sei que a agenda de médico é apertada, mas ele conseguiu um tempinho para vir aqui. Obrigada pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa. E confesso que já me emocionou, já com a sua entrada, porque para mim maternidade é definido da forma que você falou. É um momento único, muito especial e que toda mulher precisa, todo casal, tanto a mulher quanto o homem, precisa passar pela maternidade, pela paternidade. E da mesma forma que você está emocionado, eu me emociono toda vez que a gente fala sobre isso. E não como médico, falo também como pai de 3 crianças. Claro, ai, 3 também. 3 que também. Coisa boa, né? O nosso corpo foi preparado para gerar, né? Para conceber, para dar à luz. Antes de começar o bate-papo, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o Dr. Guilherme Carvalho, né? Ele que é especialista em reprodução humana, viu, pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele também é ginecologista, obstetra e presidente do Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia. Então, e ainda tem tempo para estar nas redes sociais ajudando mulheres que querem engravidar. O senhor fala muito sobre um conceito, que é o conceito de gestação de 12 meses, não é isso? Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente do que se trata, como acontece essa gestação. É um período de preparação, né, doutor? Joana, o que eu costumo dizer e o que eu quero alertar quando a gente fala de gestação de 12 meses é porque a gravidez ela não começa quando você recebe o beta positivo. A gravidez ela começa na hora em que você sonha, na hora em que você deseja essa maternidade. Porque a partir daí existe uma série de estratégias, uma série de orientações, uma série de cuidados que precisam ser tidos antes mesmo da concepção para diminuir o risco de uma série de transtornos, de agravos, de complicações na gravidez. Os estudos já comprovam que quando a mulher, quando esse casal toma alguns cuidados antes da gravidez, vai ter um risco muito menor de diabetes, de pré-eclâmpsia, de abortamento, de parto prematuro, menor risco de complicações para o bebê, inclusive para o neurodesenvolvimento do bebê, como a gente hoje vê um número muito grande de crianças com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então é preciso dar o espaço para essa preparação, para essa programação. Por isso que a gente estabelece esse critério e essa ideia da gestação de 12 meses. E aí você que está assistindo, né, que está tentando engravidar e não consegue, eu tenho certeza que para toda mulher isso deve ser uma aflição muito grande. A gente muitas vezes se planeja para uma viagem, para comprar a casa própria, tem que se preparar e se planejar também para a gestação. Como a mulher pode fazer isso? É muito importante que a gente entenda que nesse planejamento, nessa programação, antes mesmo da paciente parar, interromper o método contraceptivo para começar a tentar engravidar, ela precisa de alguns cuidados. Existe hoje, já comprovado, 40% das nossas mulheres ao engravidarem, elas têm anemia. Uma coisa simples, tratada de forma simples, e que se a gente não cuidar na pré-concepção, como é que vai ser o desenvolvimento desse bebê sem esse suporte de ferro? Mais de 40% das mulheres engravidam com deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D está associado a parto prematuro, está associado a transtorno do espectro autista, está associado a complicações na gravidez. Então, é importante a suplementação, o cuidado alimentar, e a gente reforça principalmente ferro, B12, D, metilfolato. A importância do cuidado com o peso. As mulheres que engravidam com sobrepeso, as mulheres que engravidam com obesidade, elas têm um risco maior de diabetes, de pré-eclâmpsia, de complicações na gravidez. A importância da prática da atividade física, do cuidado com o estresse. Falar de estresse hoje é muito complicado, Joana, porque todo mundo se estressa, mas saber gerenciar o estresse. Porque os estudos já comprovam o impacto negativo do estresse para a gravidez. Eu gosto e eu preciso que as pessoas entendam que hoje é comprovado que o ambiente ele é capaz de modificar a expressão de um DNA que nós carregamos. Então, para de achar que tudo que a gente herda geneticamente vai ser transcrito e vai acontecer no nosso corpo. Então, o fato da gente ter histórias familiares de câncer, de doença cardiovascular, de diabetes, não necessariamente a gente vai ter. Então, a gente precisa entender que o ambiente modifica a expressão do DNA. O nome disso é epigenética. Mas, em outras palavras, o que eu quero dizer, se essa criança se desenvolve num ambiente saudável intrauterino, num ambiente que não tem deficiência de micronutrientes, e lembra que a mãe
é a fonte exclusiva de nutrientes para esse bebê na vida intrauterina. Então, uma mãe que não se alimenta corretamente, esse bebê vai ter deficiência de ferro, vai ter deficiência de B12, vai ter deficiência de vitamina D. Para a gente, essas deficiências causam fraqueza, alteração no cabelo, mas não nesse bebê que está se desenvolvendo. Qual vai ser o impacto disso? O impacto do estresse, o impacto da paciente que não se cuida, que não toma suas medicações, que não previne as complicações e os problemas que a gente tem no dia a dia. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Muito né? mais profundo. Porque às vezes a mulher pensa assim, eu quero engravidar e para de tomar o anticoncepcional e acha que isso vai acontecer. Pode acontecer, doutor? Pode, né? Mas é melhor se planejar, até mesmo pensando na saúde dessa criança. Essa mulher e esse casal que está tentando engravidar, eu costumo dizer sempre, você não quer um beta-HCG positivo a todo custo. Você quer um bebê saudável a todo custo. Sim. E esse bebê saudável ele precisa ser construído desde antes da pré-concepção, né? A gente sabe hoje o impacto das mulheres, se a gente na pré-concepção toma alguns cuidados. Vou dar um outro exemplo simples. Patologias tireoidianas, hipotireoidismo, que é muito comum entre as mulheres. É verdade. O hipotireoidismo está associado a parto prematuro, perdas gestacionais, abortamento, está associado à alteração no QI do bebê, da criança, no neurodesenvolvimento da criança. Então, todas as mulheres que querem engravidar, é bom que aquele TSH esteja ali próximo de 2,5. Quantas mulheres engravidam com TSH elevado? E se ela tivesse o cuidado de tratar esse hipotireoidismo antes da gravidez? Então, fazer seus exames, tomar suas vacinas, tomar suas suplementações, ter cuidado com o seu corpo, praticar atividade física, dormir bem, ter cuidado com o estresse, com a sua saúde mental. E uma coisa que não pode faltar, e aí vai na sua reflexão, trabalhar a sua espiritualidade. É importante esse casal que está tentando engravidar e às vezes tem aquela aflição, tem aquele medo. Porque a infertilidade, por definição, Joana, é todo casal que passa um ano tendo vida sexual ativa e no período de um ano não consegue engravidar. E pasmem... Já tem alguma coisa errada aí. E pasmem, 15 a 20% dos casais têm esse diagnóstico. E às vezes a gente foca só muito na mulher. Acha que a mulher que é infértil, que não consegue gerar, mas o problema também pode ser associado ao homem. E outra coisa, das causas de infertilidade, 40% é por fator feminino, 40% é por fator masculino e 20% é do casal. Então toda a investigação precisa ser feita com os dois, com o casal. Em conjunto, né, doutor? Quando a gente vai falar de infertilidade lá nos anos 90, a gente dizia que era 10 a 15% dos casais. Hoje nós falamos de 15 a 20%. O que é que eu quero dizer? Está aumentando o número de infertilidade. Existe motivo. Por que é que a infertilidade está aumentando? Porque tem mais casais inférteis. A gente precisa fazer uma avaliação, né? Existem, obviamente, alguns critérios para explicar. Um deles, a idade da mulher. A mulher hoje ela é engravida mais velha, ela procura maternidade numa idade mais avançada. Era justamente sobre isso que estava aqui na minha mente, já para perguntar, né? Eu percebo também que as mulheres querem ter filhos cada vez mais velhas mesmo, a idade mais avançada. Tem a idade ideal para engravidar? Tem a idade ideal do ponto de vista reprodutivo, né? O ideal seria ali entre os 20 e os 30 anos de idade. O sonho da maternidade toda mulher carrega consigo. Mas hoje elas postergam essa maternidade por outras prioridades. Quer uma estabilidade profissional, um casamento, quer uma vida mais tranquila para ser mãe. Nisso, às vezes, esse dia demora um pouquinho mais para chegar. O que é que a gente orienta? Aquela mulher que está ali com 33, 34 anos, que tem desejo de ser mãe, mas não no momento, ela precisa ter uma conversa, inclusive, sobre a possibilidade até de um congelamento de óvulos. Porque a gente sabe que a mulher, a partir dos 35 anos, vai ter uma quantidade menor de óvulos e uma qualidade menor. Então, além dela ter uma menor capacidade reprodutiva, ela tem um maior risco de abortamentos e de malformações, de complicações para esse bebê. E aí vem aquele lado espiritual que o senhor falou, que eu acho que também faz parte, né? Com certeza. Porque assim, hoje em dia as pessoas dizem, é porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho, porque eu preciso primeiro ter isso, ter aquilo. E muitas vezes está se privando até de fazer parte da vida da criança, porque quem engravida mais tarde vai passar menos tempo com seu filho, né? Por exemplo, uma pessoa que... A gente teve um caso agora do Zezé de Camargo, eu sei que não tem nada a ver, ele já tinha outros filhos, mas só pela questão da idade mesmo, 60 anos. Então, se essa criança aí, se ele viver mais 30 anos, vai ficar com 90 anos, né? Fazendo essa conta. Então, até isso a gente também tem que levar em conta, né? Na hora de engravidar. Com certeza. E quando a gente fala também da espiritualidade, a gente precisa lembrar para essa mulher, para esse casal, que hoje vive o outro lado, que é a frustração de não estar conseguindo. Às vezes começar um tratamento de infertilidade, ter esse medo de não conseguir ser mãe.
né? E eu costumo dizer sempre que a gente precisa ir em busca dos nossos sonhos, por mais difíceis que possam aparecer. Então, ter muita tranquilidade, ter muita responsabilidade, mas, acima de tudo, ter muita fé em Deus, né? Lembrar que o medo de não engravidar, medo de ter um bebezinho com problema, medo do parto, o medo ele só não pode ser maior do que a nossa fé, do que a nossa vontade, do que o nosso desejo. Então, o sonho, ele precisa existir para que a gente vá em busca dele, que a gente lute e consiga. Com certeza, o senhor já deve ter tido alguma paciente com muita dificuldade que achava que não ia conseguir, que conseguiu. Tem uma história assim? Tenho várias. Tem uma história para mim muito marcante de uma paciente, não sei se a gente tem tempo, mas você vai me mapeando. Uma paciente que ela teve 5 gestações, 5 abortamentos. Ela perdeu o primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto, perdeu o quinto. Gravidez para ela era muita dor, muito sofrimento, muita frustração. Ela teve o diagnóstico de trombofilia, nós fizemos o tratamento durante toda a gestação, ela conseguiu ter o seu bebê. Então, foi um momento de muita emoção, de muita euforia. E aí, depois do parto, eu fui falar com o marido, procurar o marido, e aí a acompanhante, a mãe, a sogra dele, a mãe da paciente, chegou e disse, ele saiu para comprar o berço. Eu disse, mas peraí, ele foi comprar o berço agora? Ele disse, doutor, eles não compraram nada. Eles viveram a frustração de preparar 5 enxovais, 5... Então, eles disseram, não, dessa vez eu não quero nada. Não então, criaram expectativa, exato. Né? Infelizmente, quando a gente fala de infertilidade, que a gente fala de infertilidade conjugal, a gente precisa lembrar que é importante ir em busca do sonho, mas é importante lembrar que a maternidade ela vai muito além, né, de gerar um bebê. Né? A maternidade é quando a gente conhece e encontra o amor incondicional, que foi descrito muito bem por você. E quantas mulheres, infelizmente, não conseguirão ter filhos por problemas, né, de saúde. Às vezes a paciente tem uma obstrução tubária bilateral, uma endometriose importante que ela teve. A paciente teve uma doença inflamatória pélvica, que é uma doença sexualmente transmissível. É uma das causas, inclusive, Joana, da gente ver esse aumento da infertilidade. Quando a gente fala de idade, a gente tem também a endometriose, que tem aumentado muito. Doenças sexualmente transmissíveis, que tem aumentado muito. Uma coisa que, se Deus quiser, a gente vai um dia conversar mais sobre isso, que é o uso de anabolizantes, esteroides. Eu justamente queria até falar sobre isso. Principalmente em homens, e isso impacta na capacidade reprodutiva. Mas, enfim, tem muitas mulheres, tem muitos casais que vivem esse medo, essa angústia de não conseguir ter filhos e, às vezes, fazem tratamentos e não conseguem. E aí? E aí a gente precisa lembrar que ser mãe e ser pai é muito além do que gerar esse bebê. Então, a gente precisa pensar nas outras hipóteses. Às vezes vai para a reprodução assistida, para uma fertilização in vitro. Às vezes a paciente não tem condições financeiras e, infelizmente, nós ainda não temos um serviço público oferecendo a fertilização in vitro. E essa mulher tem que ouvir do seu médico, tem que ouvir, porque ela ouve o contrário dos familiares. Desiste disso, para com isso. Ela precisa ouvir que a maternidade vai além. Por que não pensar numa adoção? Por que não pensar em outras formas de conseguir essa maternidade, de ser mãe? Então, no meu consultório, eu tenho o tratamento de baixa complexidade, eu tenho o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização, mas eu tenho também ali um advogado que vai ajudar eles numa necessidade de uma adoção, no pensamento. Então, a gente precisa quebrar alguns preconceitos, tirar algumas coisas que a gente, às vezes, tem a ilusão na cabeça e ir em busca desse sonho. Porque eu sou sincero, não passe na sua vida sem ser mãe e sem ser pai. Vá em busca de realizar esse seu sonho. Agora, a gente precisa ter um cuidado. Precisa ser sempre um sonho, não pode ser nunca uma obsessão. Sim. Porque quando a gravidez deixa de ser sonho e passa a ser uma obsessão, aí essa paciente começa a pirar, começa a ter depressão, ansiedade, casamentos se acabam, porque vive aquela 24 horas esse desejo. E a gente precisa ter muito cuidado, e é onde a gente precisa também dar esse apoio psicológico. Eu acho a maternidade maravilhosa, assim, e isso pra mim não foi depois que eu casei, nada. Desde a minha adolescência que eu sempre sonhava em ter 3 filhos, né? E graças a Deus eu tenho os meus 3 filhos. E o senhor falando sobre idade, uma amiga minha, ela tem já mais de 35 anos e ela ainda não engravidou. O marido dela quer ter o filho e ela, não, a gente precisa conquistar, a gente precisa ter estabilidade. Eu disse, olha, você talvez esteja se privando do maior amor da sua vida, né? De algo maravilhoso, que quando você tiver, talvez você diga, por que eu não tive antes? Né? Então, maternidade é isso, é justamente essa mensagem que eu quero passar. E também não dá para a gente deixar de falar sobre um assunto ruim na maternidade, que é a diabetes gestacional. Está se ouvindo cada vez mais falar sobre isso. Por exemplo, no meu primeiro filho, eu não fiz aquele exame
o testezinho da garapa, o teste de Sim. tolerância. Mas aí, a partir do segundo, já comecei a fazer. É por causa dessa incidência que está tendo, doutor? Só para você ter uma ideia, hoje, 18% das gestantes têm diabetes gestacional. Uma doença que causa grandes impactos tanto para a mãe quanto para o bebê. Inclusive, é uma das principais causas de óbito fetal intraútero. Sabe aquela mulher que estava com 7, 8 meses e de repente o bebê morreu na barriga? Uma das principais causas é a diabetes gestacional. O diagnóstico da diabetes gestacional, Joana, ele é feito na primeira consulta com a glicemia de jejum. E aí, se essa glicemia de jejum der normal, que o valor normal na gravidez é menor que 92. Se der menor que 92, deu normal, essa paciente na gravidez entre 24 e 28 semanas vai fazer o famoso teste da garapinha. Horrível. Exame Você horrível. toma um suquinho bem doce e mede a glicemia de jejum 1 hora e 2 horas após. Se esse exame der normal, ótimo, tranquilo. Se esse exame der alterado, e aí tem os parâmetros para ele, que é 92, 180, 153, der maior, um deles der maior, está feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas o que eu quero frisar na diabetes gestacional, muito bacana a sua colocação. Nós procuramos médicos e nós vivemos uma geração da medicina de tratar doença. E a gente precisa lembrar da medicina de prevenir doenças. Sim, a diabetes gestacional, ela pode ser prevenida. A gente sabe as mulheres que têm maior risco de diabetes gestacional. Pacientes com obesidade e sobrepeso, paciente com síndromes dos ovários policísticos, pacientes com passado de diabetes gestacional, com histórico familiar de diabetes. Essas pacientes, elas precisam de cuidado. Lembra daquela nosso conceito no começo da nossa conversa sobre gestação de 12 meses? Sim. Uma paciente que tem um desses critérios, eu tenho como fazer, antes dela engravidar, estratégias para diminuir o risco de diabetes. Vou dar um exemplo, obesidade. A paciente, quando engravida, ela tem 3 vezes mais riscos de ter diabetes gestacional. Se ela perde 5 a 10% do peso corporal, ela já diminui esse risco. Vê, eu não estou mandando ela ficar magra. Estou dizendo que se ela tem 90 quilos, se ela perder 4,5 kg, 5 quilos, ela já diminui o risco. Existem algumas medicações, como por exemplo o milinositol, que é um sensibilizador da insulina, que esse milinositol, quando usado já antes da gravidez, ele diminui o risco dela fazer diabetes gestacional. Então o que é que a gente precisa? É pegar as pacientes que têm fator de risco para diabetes, identificar e antes mesmo dela engravidar, criar estratégias para diminuir a chance dela ter. Planejamento fundamental. Planejamento, por isso que a gente fala da gravidez de 12 meses. E aí, a mulher que tem a diabetes gestacional, isso quer dizer que o bebê vai nascer com diabetes? Não, mas a paciente que tem diabetes gestacional, significa dizer que ela está com nível de glicose elevado no sangue. Esse mesmo nível de glicose elevado no sangue, o bebê, durante a vida intrauterina, também está tendo. A mãe está, enchendo de glicose essa criança. E isso causa repercussões para esse bebê. Então, esse bebê ele vai ter o que a gente chama de macrosomia. Nasce aqueles bebês bem grandões, 4 quilos, 4,5 kg. Esse bebê vai ter polidrâmino, excesso de líquido amniótico. E esse bebê pode ter problemas metabólicos, inclusive problemas graves. E eu volto a dizer, sendo uma das causas do bebê morrer dentro da barriga. Então, o problema da diabetes é a diabetes descompensada, é a diabetes não controlada. E a gente precisa lembrar que esse controle da diabetes durante a gravidez não é só fazendo a glicemia da mãe diabética, é acompanhando esse bebê. Porque se a circunferência abdominal desse bebê começa a crescer mais do que o esperado, significa dizer que esse bebê está tendo distúrbio metabólico pela hiperglicemia, pelo excesso de glicose. E complicações podem ter. E para ilustrar mais uma vez, mais uma coisa, tem trabalhos que já mostram que mulheres diabéticas têm risco maior de terem crianças com transtorno do espectro autista, TDAH e déficits cognitivos. Porque essa hiperglicemia vai alterar o neurodesenvolvimento fetal. Veja como tem coisa importante e a gente precisa orientar nossas pacientes, nossas mulheres. Tem muito assunto, muito assunto. Dava para ficar o programa inteiro aqui falando com o doutor Guilherme e o senhor fala de uma maneira que prende a atenção e que a gente entende, tá? Quer engravidar, pesquisa, busca informação do que pode ser melhor para você, vai no perfil do Dr. Guilherme, que ele dá dicas, já assisti vários vídeos, viu? Coisa boa. Dicas importantíssimas, tá? O senhor está presente nas redes sociais, nossa entrevista chegou ao fim, quero só as considerações finais mesmo. As considerações finais é lhe agradecer pela oportunidade, por esse momento, por você abrir um espaço para conversar com esses casais, com essa mulher, sobre esse tema tão importante. Parabéns pela sua descrição da maternidade, fantástico, me emocionou. E dizer a você que eu estou à disposição sempre para a gente poder conversar sobre saúde da mulher e levar informação e conteúdo com embasamento científico, porque é uma coisa que a gente precisa ter cuidado em rede social. A gente hoje sabe que o conhecimento é acessível a todo mundo,
mas também o mau conhecimento, o desconhecimento, a desinformação também. A gente precisa ter muito cuidado com a informação que a gente está recebendo, se é uma informação que tem embasamento científico, que realmente é certa, é correta, para a gente não ter problemas como a história do anabolizante. Muitos homens hoje em dia com infertilidade por uso indevido de anabolizante, para ganhar aquele corpo, para ganhar aquela massa muscular, e depois ele vai ter problema reprodutivo, depois ele vai ter um risco de ter uma infertilidade. Mas parabéns pelas suas colocações e muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, viu, doutor? Eu tenho certeza que o senhor vai voltar para tratar de outros temas. Que Deus lhe abençoe e muito parabéns pelo serviço que o senhor presta à sociedade, viu? Muito Até obrigado. a próxima. Muito obrigado. É isso aí, minha gente. Olha só, falar de maternidade, que bênção, né? E com informação, com embasamento científico, levando informação a você que está aí do outro lado. Quer engravidar? Se planeje. Vá no perfil do Dr. Guilherme Carvalho, fique por dentro de tudo, viu? Que ele posta muita coisa interessante. Agora,